Fala galera, Andrei do Entre Altos e Baixas na área e o vídeo de hoje é especial demais, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos aí e pensa em montar uma carteira de longo prazo com algumas características específicas aí, pensando justamente no futuro dos nossos filhos. Então, para quem não sabe, vou ser pai daqui 4 meses, né? E aí já era um tempo que eu tinha decidido montar essa carteira de investimentos e eu estava adiando um pouquinho e agora eu disse, vamos lá, vamos começar ela, porque tanto os nossos investimentos, como nesse caso o investimento com uma outra pessoa, o importante é a gente começar, né? Para que vai ganhando corpo, a gente vai ganhando o hábito, né? De investir e quando vê tu não consegue mais parar, né? Tu pega gosto por aquilo, tu vê os teus investimentos se movimentando, né? E aí tu vai fazendo essa gestão, ela acaba ficando gostosa assim de se envolver, né? Com a carteira. Então a gente vai começar e uma característica muito importante para nossa carteira de investimentos é que ela não pode nos dar muito trabalho, né? E também uma outra característica é que ela tem que acompanhar os movimentos do mundo, os movimentos do mercado, né? Por isso, a nossa carteira vai ser composta por ETFs, né? O que são as ETFs, né? São fundos negociados em bolsa, né? Então, como é que para a gente entender de uma forma mais simplificada o que são as ETFs, né? Imagina uma cesta com um monte de produtos lá dentro, né? E que são atrelados a algum índice, algum tipo de comportamento, né? Então as ETFs, um exemplo que a gente conhece muito é a ETF BOVA11, né? Que ela replica toda a carteira, né, da Ibovespa. Então imagine uma cesta com todos esses ativos lá dentro e se uma ação sair da Ibovespa, né, automaticamente a tua ETF vai fazer essa gestão e vai tirar esse ativo e vai inserir esse novo ativo com a devida participação, né? Então essa é uma característica que eu acho que é importantíssima para esse investimento de longo prazo, justamente por não ser para mim, porque vai me dar essa tranquilidade de que ela vai estar acompanhando, né, os movimentos do mercado, tá? Então isso já é um fator importante, mas não é a BOVA11 que vai estar lá dentro, tá? Não acho que para longo prazo assim, não, eu acho que dentro do Brasil existem opções melhores aí e a gente vai conferir isso agora na sequência, tá? Então, se tu ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, toca o sininho lá para receber as notificações dos novos vídeos e aproveita e deixa a curtida nesse vídeo que nos ajuda muito aí, tá bom? Então vamos começar antes fazendo uma simulação de qual é a projeção, né, desse investimento quando a Sofia tiver 20 anos, quanto que essa carteira provavelmente vai ter, né, de rendimentos, qual vai ser o tamanho dessa carteira, para a gente poder também traçar os objetivos, né? Qual vai ser o objetivo com essa carteira? Vai ser para a faculdade, vai ser para um intercâmbio, o que a gente vai estar fazendo, vai ser para um carro novo, qual é o nosso objetivo com essa carteira? Então vamos fazer uma simulação primeiro para a gente poder entender se o valor que a gente vai estar fazendo o aporte mensal é suficiente, se não é, então para a gente poder fazer esse tipo de entendimento. Tá bom? Bora lá para cima. Então pessoal, a gente vai utilizar um simulador de uma calculadora HP12C para fazer um cálculo simples de juros compostos com um aporte inicial e depois com os investimentos mensais aí durante nossos 20 anos, né? Vai ser o que a gente vai trabalhar aí, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar? A gente vai simular que o nosso aporte inicial, que nesse caso vai ser isso mesmo, vai ser de R$1.000. Então o nosso PV, né, o valor presente vai ser de R$1.000. E a gente vai ter aportes mensais de R$150, tá? Então isso vai sair do nosso caixa e vai ser nossos pagamentos mensais, os nossos aportes mensais, né? Esses investimentos eles vão ser para 240 meses, né? Então essa é a nossa meta inicial, então 240 meses, e a gente vai trabalhar com uma rentabilidade média aí de 0,5% ao mês, tá? Então 0,5% de taxa. Vamos lá, qual vai ser nosso valor final aí, né? A expectativa é que depois desses 240 meses a gente tenha R$72.000, né? Então aqui a gente já consegue ter uma ideia aí de projeção de valor, a gente consegue simular algumas mudanças. Bom, eu preciso ter um pouco mais de rendimento, vamos tentar trabalhar com 0,6, né, de taxa. Vamos ver o que isso vai afetar. A gente já tem lá R$84.000, né? Bom, vamos trabalhar
um aporte mensal maior. Obviamente que tu investir durante 20 anos, né, um valor de R$150, tu vai, se tu manter somente R$150, com o tempo e com a inflação, né, esse valor acaba tendo uma representatividade muito menor, né? Então a ideia é que o aporte seja corrigido e reajustado pela inflação, para que esse valor aqui que tu receber lá no final seja realmente, tenha um poder de compra de R$84 mil, né? Então essa é a minha ideia. Então é assim que vai funcionar a minha carteira: um aporte inicial de R$1.000, os investimentos mensais aí de R$150. Todo ano eu vou fazer um reajuste, uma correção para acompanhar a inflação, né? E aí ao final a gente vai ter um poder de compra lá de R$84 mil. Isso se a gente tiver uma rentabilidade média de 0,6, que eu acredito que a gente consiga superar bem tranquilamente aí essa expectativa de 0,6, mas a ideia é realmente criar um cenário mínimo assim para a gente poder entender se ela nos contempla ou se a gente precisa melhorar algo nesse sentido. Um outro ponto importantíssimo é como vai funcionar a metodologia, né? Eu gosto sempre de criar um método para o meu tipo de investimento, e eu já tenho lá nos meus investimentos pessoais o método no bolso. Se tu ainda não conhece, clica aqui no card aqui em cima para conhecer, para entender as rentabilidades, como é que eu faço 1,5% ao mês de rentabilidade, né? E nesse caso aqui a gente vai ter uma metodologia bem diferente, vai ser muito simples, né? Eu acho que para a carteira da Sofia um dos focos, né, tem que ser essa simplicidade. E a gente vai ter a gestão, né, vai funcionar mais ou menos assim: todo mês aqueles ativos que tiveram pior desempenho, né, eu vou fazer o novo aporte. Então vamos supor que eu comecei lá R$1.000, comprei 4 ativos, 250 cada, né? Após esse primeiro mês, vai ter ativo que vai estar com 270, né, o valor total dele, vai ter ativo que vai estar com 250, não vai ter saído muito do lugar, vai ter pago um dividendo ali, e vai ter ativo que talvez vai ter regredido o valor, né, vai estar lá com 230. Então o meu novo aporte, ele vai ser proporcionalmente um pouco maior nesse que teve um desempenho pior, para que eu consiga ir sempre equilibrando a minha carteira, e assim eu vou estar sempre mantendo a proporção, né, ideal, e eu vou estar comprando esses novos ativos de forma mais barata do que eu paguei na primeira vez, melhorando o meu preço médio, e de tempos em tempos eu faço uma reavaliação sobre esses ativos, vejo se é o caso de tirar um desses ativos, se é o caso de colocar novos ativos. Mas aqui a gente já vai estar totalmente diversificado com esses 4 ativos que eu vou compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que pela gestão da própria ETF, ela mesmo já vai fazer essa melhora, né, essa correção de ativos que tiverem problemas e situações assim, tá? Importante reforçar por que eu não invisto num fundo de investimentos lá do meu banco, né, e faço uma carteira previdenciária para ela. Primeiro porque eu acredito muito mais na renda variável, né? Principalmente pelos ativos que a gente vai estar escolhendo. E segundo porque as ETFs têm uma característica de custo muito baixo em taxas de administração. Muito pelo contrário em relação a fundos, né, de investimentos que os bancos normalmente oferecem lá. Uma previdência mesmo, né? Então aqui as ETFs a gente está falando de taxas de 0,20, 0,30, 0,40 ao ano, né? Quando a gente vai para um fundo, a gente está falando de taxas de 2% ao ano, e isso impacta muito, né, a longo prazo, né? Apesar de parecer que no começo é pouquíssimo, né? Quando tu vai olhar isso a longo prazo, o efeito é muito grande, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer os ativos da nossa carteira, e agora sim a gente vai compartilhar um pouco a característica e quais são os objetivos com essa carteira, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, o nosso primeiro ativo que vai fazer parte e vai ter uma participação de 25% na nossa carteira é o Small 11, tá? O que é o Small 11? É uma ETF que contempla as principais empresas de pequena capitalização da Bolsa Brasileira. Então a gente tem mais de 100 ativos atualmente que fazem parte. Ela cobre 91% dos negócios, dos segmentos de negócios da Bolsa Brasileira. Então ela já diversifica muito, né? E por que a gente não vai estar indo, ao invés de utilizar a BOVA 11, que seriam as grandes empresas da Bolsa, porque a gente está indo para as small caps? Justamente por pensar numa carteira de longuíssimo prazo
e entender que as empresas as small, né, para elas evoluírem e se tornarem em middle cap ou large cap, né, para elas terem esse crescimento, elas demandam uma grande multiplicação dos seus valores, né? Então a gente pega uma empresa que está valendo hoje 20 milhões, ela precisa multiplicar seu investimento, seu mercado, né, seu capital em 10 vezes para deixar de ser uma small cap. Então ela tem uma possibilidade de crescimento muito grande e é muito mais fácil essas pequenas empresas dobrarem de valor do que, por exemplo, uma blue chip lá como o Itaú, né? Muito mais difícil um Itaú dobrar o seu valor, né? Então, essa é a primeira empresa, ela é uma empresa 100% do mercado brasileiro, né? São as pequenas empresas da Bolsa, focando justamente nessa valorização da Small 11, né? Através do crescimento dos pequenos e novos negócios aí brasileiros, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aí, tá? Ela tem uma taxa de administração um pouquinho mais elevada, 0,5 ao ano a taxa de administração, justamente porque é um número maior de empresas brasileiras, e aí a gente tem, as ETFs brasileiras têm essa característica, né? Tem uma gestão um pouco mais dinâmica, né? Então tem uma taxa um pouquinho maior do que se fosse uma BOVA 11, por exemplo, né? Mas é o custo aí por ter uma gestão dessas menores empresas, digamos assim, tá bom? A segunda ETF que a gente vai ter já é pensando no mercado exterior, né? Então já é pensando na diversificação, na dolarização das moedas, e é o IVVB11, também comprado na Bolsa Brasileira, mas é uma ETF que replica as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Então aqui a gente tem as maiores aí da Bolsa Americana e algumas das maiores do mundo também, né? Então aqui a gente já tem as empresas da tecnologia, já tem empresas clássicas americanas aí, então as grandes redes, então a gente já tem isso contemplado nesse IVVB11, então também vai ter uma participação de 50%, né? De 25%, então a gente tem agora já com a Small 11 e com a IVVB11, a gente fecha 50% da carteira, tá? Vale lembrar que a gente busca já uma proteção, uma diversificação, né, geográfica e também cambial quando a gente tem a IVVB11. Então, além de buscar um mercado americano, que é um mercado que mais cresce, é um mercado, né, que tem as maiores empresas do mundo, a gente também já está gerando essa proteção em relação a efeitos geográficos aí, né, e políticos brasileiros também, né, a gente acaba se defendendo nesse sentido aí. A próxima empresa que a gente vai ter é uma BDR de ETFs, né, que acabou de entrar na Bolsa Brasileira. Eu queria há um tempo investir nela, já invisto lá fora pela minha própria carteira. Aqui vai simplificar, né, eu vou poder fazer tudo pela Bolsa Brasileira, que é a BGRT39, né, que é uma ETF brasileira que replica a ETF americana REIT, né, REET. Então, qual que é a grande característica dessa ETF? Justamente ela é uma ETF global de fundos imobiliários, né? São os REITs americanos, né? Real Estates, né? Então, que são os primos, os irmãos aí dos nossos fundos imobiliários brasileiros. Tem algumas diferenças, mas na prática a ideia é a mesma. Então, assim, a gente investe em fundos imobiliários, né, nos REITs americanos e também nos globais, né? Então, aqui a gente tem diversos segmentos que a gente atua, desde de ETFs de antenas, né? Então, dentro dessa ETF de REITs, né, a gente tem diversos segmentos aí. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês entenderem. Mais de 50% desses fundos estão dentro dos Estados Unidos, mas o restante, né, a gente está diversificado pelo mundo todo aí, né? Então, grande diversificação pela Alemanha também, parte mais urbana lá na Alemanha, grandes negócios aí pelos Estados Unidos, e a gente tem diversos segmentos aqui espalhados pelo mundo aí. Então são um volume financeiro espetacular, uma capitalização também gigantesca nessa ETF, e
a ideia é que isso nos dê essa proteção e também nos traga dividendos aí nesse caso aqui, que é uma característica desse ETF, né? Tem um dividendo aí nos últimos 12 meses de 2,5%, mas a ideia é até que seja um pouquinho maior que isso, né? Lembrando que esse também é um investimento dolarizado, né? Eu invisto aqui no Brasil e eu já tenho a oscilação do ativo e também a oscilação da moeda, né? Isso também gera uma proteção aí a longo prazo, tá bom? E por último, a gente vai estar investindo no ACWI11, né? Que é o All Country World Index, né? Então a gente está investindo no índice das maiores empresas do mundo, né? E aqui a gente tem uma enorme carteira, né, com as maiores empresas do mundo. Então, além da gente ter Microsoft, Facebook, Google, a gente tem Alibaba, a gente tem as empresas de condutores, as maiores do mundo, que eu acho que são tendências mundiais aí. Então, a gente tem aqui um número espetacular de empresas, né, nesses 4 investimentos aqui, nessas 4 ETFs. A gente está diversificando geograficamente muito bem, né, com um foco, claro, no mercado, muito no mercado americano, mas também nos países emergentes, né? Então a gente tem essa diversificação e a gente tem essa proteção a longo prazo, tá? Esses são os 4 investimentos iniciais que a gente vai fazer. Provavelmente a gente vai manter nesses 4 por um bom tempo, né? E depois a gente vai vendo o comportamento deles, se algum não está agradando, se está muito parado aí, nos próximos anos a gente faz mudanças. Então, de tempos em tempos, quando a gente tiver mudanças significativas na carteira, eu faço um novo vídeo para atualizar, para compartilhar com vocês como está essa carteira, né? E aí lá no nosso Instagram, no nosso Telegram, eu faço mais os compartilhamento de cada novo aporte, do movimento mais mensal da carteira, né? E quando achar interessante, quando tiver fatos importantes para compartilhar com vocês, a gente faz um novo vídeo aí e a gente vai acompanhando o crescimento da Sofia e o crescimento aí da nossa carteira, tá bom? Então, se tu tá buscando fazer uma carteira, um investimento aí de longo prazo para a criançada, espero que esse vídeo tenha ajudado. Mais uma vez, se você puder compartilhar nosso vídeo, curtir, se tiver dúvidas, comente aqui embaixo, a gente responde assim que possível e bora investir. Valeu!